Salve alunos do CPMG Nível das Neves, aqui é o professor Alisson Matutino de Souza, mais uma vez. Na disciplina Filosofia, nós estamos no eixo Política vendo os filósofos contratualistas. Vimos o primeiro, Thomas Hobbes, agora estamos vendo o segundo, que é John Locke. E na primeira parte da aula, nós fizemos alguns referenciais conceituais com relação ao que é o justnaturalismo, a necessidade da teoria do contrato, a partir dessa ideia do justnaturalismo. E nós vimos a tese do Hobbes na passagem da sociedade, do estágio pré-social, em que os homens não viviam em uma sociedade civil determinada a partir de um contrato, de um governo. Nós vimos a tentativa de Hobbes justificar a noção do contrato a partir dos direitos naturais. Então vamos agora entender um pouco mais, aprofundar com relação a isso, as funções do Estado, o que é a propriedade privada, e fazer alguns adendos da teoria de Hobbes. Lembrando que o Hobbes está na corrente filosófica, só retomando as ideias principais, nós estamos na corrente filosófica de economia política, que começa a ter suas bases teóricas aí delimitada por John Locke. Ele defendia a ideia contra os modos absolutistas do governo, os mandos e os desmandos dos governos absolutistas e dos ex-absolutistas, em prol de uma liberdade, e essa burguesia, no caso que defende, no qual Hobbes é um dos grandes representantes, defendia, sobretudo ali no século XVII, e a defesa forte de Hobbes é essa, justamente, que a propriedade privada sendo um bem natural, uma dádiva de Deus, um presente, ela é um direito inalienável, e sendo assim, para justificar toda a ascensão dessa classe burguesa em torno da dimensão econômica, até mesmo para galgar, de certa forma, futuramente as questões políticas, o Hobbes vai partir justamente aí, similar ao argumento e à força do que o argumento tinha, que os ex-absolutistas usavam, quando diziam que tinham o direito divino dos reis e podiam fazer todos os mandos e desmandos, cobrar impostos, lembrando da pessoa do rei Sol, que é o rei Luís XIV francês, que é uma figura emblemática na imposição desse modelo de governo absolutistas. Hobbes vai buscar a categoria do argumento dele, em termos de força, similar a essa dos governos absolutistas, mas partindo do direito natural. Então, se a propriedade humana, a propriedade privada deriva do trabalho, esse burguês que cultivou a terra a partir dessa ideia de que ela é um bem natural, e por isso, quando eu trabalho, eu consigo aí, pelo trabalho, pela benesse do trabalho, produzir coisas que a sociedade precisa, pelo menos onde há terra o suficiente, e deixada pelos outros, no caso. Então você tem aí uma justificativa que, se no início existia esse comunismo primitivo, segundo Locke, ninguém era propriedade de nada e Deus dispôs a terra em comum a todos, aquele que começou a cultivar a terra, digamos, para sobreviver e passou a trabalhar. Então, quando o homem faz as suas incursões aí na terra, acontece o processo de mistura, do seu trabalho com a terra, e aí assim a terra se torna, pelo fruto do seu trabalho, a sua propriedade. Então aí Hobbes já dá uma justificativa, uma base para justificar, digamos, toda essa ascensão da burguesia, e muito mais legitimada perante a nobreza feudal e absolutista, porque você tem aí uma terra que é cultivada, e graças a esse trabalho incursivo na terra que o homem, no caso o homem burguês do século XVII, consegue justificar o poderio aí da sua ascensão econômica. E o interessante é que a propriedade privada em Hobbes ela é algo especificamente não social, mas é algo digamos, do sujeito, do indivíduo. A propriedade não é algo social, diferente dos outros autores que trabalham a propriedade privada como algo social, mas ela é algo, digamos, que o indivíduo que cultivou como uma benesse que Deus
deixou para ele e pelo cultivo da terra gerou valor, e esse valor gerado naturalmente passa, digamos, na visão de Locke, a ser uma propriedade, digamos, resguardada, legitimada a partir disso. Moralmente, o burguês ascende em todos os seus aspectos, ele passa a ser superior ao pobre, ao nobre, ao pobre justamente porque ele não ficou preso às condições de inferioridade, não foi perdulário, não gastou, não foi preguiçoso, mas ele é aquela ideia bem forte do protestantismo calvinista, que o trabalho deixa de ter aquela conotação negativa, o trabalho como um tripalho, né? Como era visto até mesmo com base bíblica. Então, tem toda essa mudança de concepção do trabalho, que o trabalho ele é um dom. Ser preguiçoso, ser perdulário, gastar com supérfluo, é uma pessoa que está gastando com as coisas mundanas, com as coisas que não são de Deus. Então, eu sou agraciado, na verdade, nessa visão, aí fazendo um gancho com a teoria de Weber, da ética protestante do espírito capitalismo, porque eu trabalhei na terra, eu não fui perdulário, eu não gastei, e eu acumulei, o acúmulo que passa a ter uma outra visão, não ser mais uma visão perniciosa, como a Igreja Católica tratava, mas acumular é bom acumular, porque o acúmulo é um sinal da graça de Deus na minha vida. Então, eu sou muito mais digno de ter a propriedade privada, porque eu não gastei com supérfluo, eu estou honrando Deus na minha vida a partir da graça que Ele me dá, que é esse bem, essa propriedade privada, eu honro Ele produzindo a abundância aí, os frutos que a terra me dá. E o interessante aí que vai ser uma defesa depois muito forte, até do Benjamin Constant, sobre a questão do interesse em torno da conquista do comércio. O excedente de produção agrícola aí que eu acumulo, é ético que esse excedente seja transformado em ouro, em prata, em bronze, que no caso era o material da época, era moeda era o material que cunhava a moeda da época, porque se o homem guardar esse excedente, no caso, ele iria estragar e haveria o desperdício do trabalho, ou seja, o desperdício da natureza. Então, no processo de troca, quando o homem troca esse excedente por coisas não perecíveis, ele conserva o excedente em forma de moeda. Então, é uma forma aí que Locke e os outros teóricos liberais clássicos estão tentando justificar o acúmulo de dinheiro, tentando dar uma conotação ética ao acúmulo, como evitar o desperdício. Então, o comércio é bom para a sociedade, pois quando o homem comercializa, ou seja, o trabalhador vai trabalhar, o comércio seria uma garantia do que ele produz será vendido e não será desperdiçado. Então, perceba aí que essas ideias são fundamentais para o liberalismo clássico, porque é uma forma de você glorificar a Deus e justificar essa benesse que é a propriedade privada e esse dom natural, como forma de multiplicar isso. E isso vai chegar até Benjamin Constant, e ele vai dizer que, num dos textos dele sobre a liberdade dos clássicos e liberdades modernos, ele vai mostrar assim, nessa relação, como que o comércio é bom e é uma expressão da nossa liberdade, sobretudo porque quando o homem comercializa, ele deixa de guerrear. Então, ao passo que nos antigos a guerra era uma conquista, o comércio agora que vai ser a conquista. Então, o burguês tem que ir para o mercado barganhar, trabalhar, e o trabalho ele é digamos, não é só uma classe tem que trabalhar, mas todo mundo tem que trabalhar, inclusive o burguês, o dono da propriedade tem que ir trabalhar, ele não pode ficar em casa, não pode ficar na ociosidade, não pode ter preguiça, ele não pode ser perdulário, não pode gastar com supérfluo, e é bom que ele vá para o comércio, comercializar, cultivar a sua propriedade. Então você tem todo esse rol de ideias que vai justificar e legitimar a condição do burguês nessa época aí. Não podemos esquecer também que a propriedade privada ela precede o governo, ela é um dom natural, como eu já venho bem repetindo massivamente. Mas o engraçado, e pensando um pouco a crítica com relação a essa corrente, que essa corrente vai justamente tomar toda uma popularização nessa época, justamente no século 17 e 18, em que você tem uma liberdade de cunho burguesa, né?
que quer se ver livre de todos os julgos dos reis absolutistas, quer expandir o seu negócio para as colônias, justamente para ficar, para ser livre, para comercializar e com quem por quanto ele pode comercializar. Mas é engraçado que com relação às populações negras, é, as populações indígenas, as populações locais, você não vai ter essa popularização. Então, e nem mesmo com relação às mulheres, que vão ser jogadas na fogueira. Então, digamos que essa popularização do comércio, da riqueza, está circunscrita basicamente a uma classe, que depois Marx vai, digamos, numa leitura marxista, vai dizer que isso é apenas uma primeira fase da acumulação do capital, a acumulação primitiva do capital. Na sequência, nós vamos agora dedicar a questão na formulação estatal de Hobbes, qual que é a função do Estado, então, para Hobbes. A função do Estado vai ser bastante limitada, vai ser praticamente três, ou seja, a função básica do Estado é garantir a preservação dos três direitos principais naturais: o direito à propriedade, o direito à liberdade e o direito à vida. Então, como a propriedade privada, nós vemos, ela é um dos pontos fundamentais para Hobbes, nessa questão da lógica liberal. Então, para eu reconhecer que o outro tem direito à propriedade privada, lá onde ele vive, então eu não posso atacar o outro, porque o outro, se eu atacar o outro, eu estou infringindo o direito natural que é dele. Então, se eu atacá-lo, eu estou invadir seu território, aquele que é dele, eu vou estar dando a ele o direito de me punir, de me atacar, né? Porque eu ataquei ele primeiro. Então, nessa perspectiva, para evitar os conflitos sociais que apareceu, o Estado tem que velar pela propriedade privada dos indivíduos. Por isso ele vai ter o exército, vai ter toda a questão do policiamento. A gente vai ver que depois Weber vai buscar isso em Locke, vai justificar a noção de violência do Estado, que é a única instituição social que pode usar da violência legal, porque ele foi criado justamente aí em Hobbes para garantir esse direito da propriedade. O Estado tem que respeitar essa liberdade econômica da sociedade civil, dos indivíduos. Os indivíduos podem usar como bem entender da sua propriedade, pode barganhar, pode ir para o comércio, pode ganhar dinheiro. Então, a vida econômica da sociedade deve ser regida pela própria lógica social da comunidade, da sociedade civil, sem interferência do Estado. É um pouco aquilo que Adam Smith vai dizer na Riqueza das Nações, que o mercado tem uma lógica própria, a lei da oferta e da procura, e não cabe ao Estado aí tá a todo tempo interferir na vida econômica, como os ex-absolutistas faziam, quando cobrava taxas, impunham preços, todas aquelas medidas que o poder absolutista usava. Então, Hobbes quer, digamos, a saída de cena do Estado e deixar que a própria lei racional do mercado aí, em termos econômicos, dirijam a vida dos cidadãos. Então, o que o Estado tem que fazer? Só zelar por essa propriedade privada, que é um bem natural. Se houver conflito, se alguém tentar me roubar ou alguém tentar me driblar em algum aspecto econômico das relações comerciais, aí que o Estado vai ter todo um rol de leis, o legislativo vai criar um rol de leis, um roteiro aí para, digamos, encontrar o equilíbrio entre as partes. Então não podemos jamais esquecer que que Locke é um iluminista. Então ele confia nesse poder da razão, nesse poder digamos, de a razão que aclara as relações humanas e até mesmo as relações comerciais. Então aí ele acredita nesse liame entre o indivíduo e o Estado, intercalado pela sociedade civil. Então, o Estado ele tem, digamos, essa função só de garantir esse arbítrio com relação aos conflitos. Então, ele teria que ser um juiz imparcial nesse sentido. Então, ele tem a função de arbitrar aí, por meio das leis e da força, os conflitos da sociedade. E é justamente porque o Estado não deveria, digamos,
na sua função aí, consentida pelos indivíduos. Lembra que os indivíduos eles não transferem eles só cedem temporalmente ao Estado esses direitos. O direito é do indivíduo, não é do Estado. O Estado só vai gerenciar de forma a, a procurar o máximo de equilíbrio entre as partes quando houver conflitos, mas sempre resguardar, a partir do consentimento do indivíduo, aquilo que faz parte dos seus direitos. Então, o Estado não é o garantidor, digamos, de todas as relações. Ele tem que, aonde houver conflito, na verdade, ali tentar apaziguar os ânimos a partir dos direitos naturais. E o interessante é que quando se fala em lei, a gente imagina restrição, a gente imagina assim, uma falta de liberdade, que é um pensamento dos liberais clássicos oposto. Por exemplo, a lei não limita a liberdade para Locke nem para os liberais clássicos. Quando a lei deriva dos direitos naturais, né, ou quando ela é expressão dos direitos naturais, ela justamente expressa essa liberdade. Ela é uma expressão da liberdade, ela é o oposto. Quando Locke diz assim, se todos na comunidade política pudessem fazer o que quiser, é, sobretudo com as nossas propriedades, nossos direitos, estariam ameaçados, no sentido de que o outro pudesse fazer tudo. Mas, então, aceitar os limites que a liberdade impõe é aceitar que você não pode fazer o que quiser, o que der na sua telha. E a melhor maneira de preservar, digamos, a sua própria liberdade, a sua própria propriedade, é você respeitar esses limites, ainda que não seja o mais desejável, mas o melhor a se fazer, no caso aí, é aceitar os limites para justamente ter uma maior liberdade. E tem aquela ideia que é muito forte em Hobbes, que você pode até gravar isso, onde não há lei, não há liberdade. Então, assim, a lei, ela limita para justamente dar esse poder de transcendência ao homem, de se cada um fizesse o que quisesse, a minha liberdade, sim, estaria muito ameaçada nesse sentido. E uma terceira função, que é muito forte também para Hobbes, é que o Estado tem o direito de legislar e permitir e proibir tudo quanto pertence à esfera da vida pública, mas não tem o direito, no caso, sobre a consciência dos governados, sobre a esfera privada. Então, esses assuntos de fórum pessoal, de cunho privado, como a liberdade de consciência, liberdade de pensamentos, o Estado não tem o direito de interferir nem de censurar, a não ser que vá contra digamos, essas três prerrogativas do direito natural, ou seja, que vá atentar contra a minha vida, contra a minha liberdade, contra a minha propriedade privada. Se sim, alguma ação nesse sentido que vá contra esses direitos, aí sim o Estado tem o direito de intervir, porque ele tem que garantir essas três prerrogativas fortes do direito natural. Então, só para vocês terem noção, tanto que é forte essa ideia de liberalismo em Hobbes e entender a extensão disso, ele escreveu uma obra importante, que serve até para nós no Ocidente, que nós somos ocidentais, né? A Carta sobre a Tolerância. A religião, porque a religião sendo uma questão de fórum pessoal, então, portanto, eu posso expressar a religião que eu quiser, desde que eu não faça mal para o outro, como bem aí está explicando o texto. Ele vai mostrar que, mesmo na sua época em que ele vive um contexto em que os ingleses já passaram pela Igreja Anglicana, com a dinastia Tudor, depois a Stuart, depois eles passou pelos puritanos, chamados puritanos protestantes, linha calvinista. Você tem também toda essa forte interferência dos reis na vida privada dos seus súditos. Ele justamente vai na contramão disso, porque, como um democrata, defensor de uma liberdade em todos os seus sentidos, acredita que é preciso ter também a tolerância religiosa. E, e ele é contra a intolerância de alguns grupos, como
a própria Inglaterra passou por essas intolerâncias, a intolerância dos anglicanos, depois a intolerância dos católicos, a intolerância dos puritanos, que gerou até a questão das guerras aí com relação à religião. Mas ele é contra toda essa intolerância. Ele acredita que nem juízes, nem governantes, nem a população geral pode definir qual é a verdadeira religião, porque justamente por ser uma coisa de forma pessoal, é você quem tem que decidir a partir da sua vida, da sua razão, da sua escolha, qual é a melhor religião para você. Só que a gente tem que tomar um pouco de cuidado aí com relação a essas defesas de Hobbes, de Locke, porque como homem do século XVII, ele está preso a algumas pré-noções, alguns preconceitos, porque com relação à colônia do Norte, aos que estão sendo colonizados pela Inglaterra, e mesmo os nativos da América do Norte, ele diz que por esse processo de luta que está passando uma nação contra a outra, do ponto de vista religioso, os nativos da América do Norte, eles não vão encaixar nessa teoria do Locke. Já vai chamar assim os povos primitivos da América, buscando aqui um olhar bem etnocêntrico, partindo da civilização europeia no qual ele vive ali em inglês. Ele não vai pensar, digamos, em termos de tolerância, a visão estendida para esses povos. Então você vai ter ali, porque eles, segundo a visão capitalista, no seu modus operandi, seu modo de nascença ali, na questão do capitalismo, na questão do dinheiro, e por esses povos ser sem dinheiro, ainda não estar civilizados, eles acabam sendo para Hobbes, tendo atos selvagens e que mostram, de certa forma, uma certa intolerância de Locke nesse sentido específico em relação a esses outros povos. Então, Locke tem assim, um olhar meio preconceituoso com relação a esses povos colonizados. E lembrando que essa dimensão efetiva do pensamento de Locke, em termos de efetivação, vai culminar com a Revolução Gloriosa, em 1688, quando, digamos, a Inglaterra derruba a dinastia Stuart, a segunda dinastia Stuart, de Rei Carlos, que era aquele Rei Carlos II, que era um forte católico nessa dimensão do absolutismo católico, que impunha toda a conceitualidade, toda a lógica do seu governo. Tinha até aliança com o rei Sol, né, com o Tratado de Dover. Aí você tem lá digamos, essas alianças baseadas na religião. Aí com toda a relação com a Holanda, no final de 1688, você tem a derrubada dessa monarquia absolutista católica, e você vai instituir, a partir da Revolução Gloriosa, a monarquia parlamentar constitucional baseada nas leis, e que o rei, sobretudo o Guilherme de Orange, que Locke ajudou, né, digamos, nessa revolução, o rei vai seguir a Constituição, e quem vai governar de fato é o parlamento. Aí mais para frente você vai ter também a Revolução Francesa, depois impulsionada pelos ideais iluministas. Você vai ter a consolidação da independência dos Estados Unidos em 1776. São todas, digamos, efetivação desse ideal liberal em que o Estado sai de cena, no sentido assim, daquele Estado absolutista, e você vai ter um Estado muito voltado por algumas limitações pautadas nos vários ideais de outros iluministas ou mesmo de teorias liberais. Na sequência, pensando aí o que é a sociedade civil e toda a institucionalização do poder, a concepção da sociedade civil está muito próxima à concepção de sociedade política. Em Locke, esses conceitos não estão ainda separados, justamente por esse caráter progressista do seu pensamento, em que ele destaca a origem da democracia e do parlamento e do poder parlamentar, em que o rei não é mais absoluto, quem governa aí vai ser justamente o parlamento a partir da Constituição.
de uma lei. Então, a prerrogativa do rei vai ser muito mais uma prerrogativa de um governo de Estado, né? Um chefe de Estado, desculpa, não um chefe de governo. Quem vai ficar com a chefia de governo, cuidar das competências políticas, dessa parte mais políticas mesmo, não mais só das funções protocolares, vai ser a chefia de governo, no caso o parlamento, o primeiro-ministro. Então, a base de Locke é que o governo aí, seguindo o texto, ele deve resguardar os interesses do indivíduo, mas esse resguardo dos interesses dos indivíduos não pode ser naquele sentido em que fazer na dimensão da sociedade, digamos, não privada, mas da sociedade política, aí você tem que resguardar quem vai manter toda a questão do arbítrio e das leis vai ser a instituição política, não vai ser o indivíduo, porque senão não teria como nem governar para a sociedade pública, né? Para a instituição pública, ficaria um governo privado. Então ele vai buscar, contra toda aquela crítica, contra toda a sua tradição, a tradição de a época, o governo aí não vai estar respaldado, digamos, a origem do governo, a origem do Estado, não pode estar respaldada na ancestralidade, no direito herdado, nada. Não é legítimo esse governo, não é porque ele é antigo, ele tem essa dimensão da legitimidade, da ancestralidade, ou seja, a ancestralidade aí, o herdar alguma coisa não cria direito nenhum. Nenhum governo pode ter origem legítima na violência, lembrando que tem que resguardar os direitos naturais, sobretudo a questão do direito à vida, da liberdade, da propriedade privada. Então, eu não posso usar da ideia da paternidade, que era muito forte, como uma legitimação dos governos absolutistas, para justificar o governo progressista aí, com base nesse parlamento, nessa busca de uma democracia. Então, o poder do governante, ou seja, o poder que o governo vai exercer entre o público e o privado, nessa relação da sociedade política, sociedade civil, não é a mesma relação que eu posso fazer na origem do poder do pai. Então, não tem essa relação para Hobbes. A paternidade não cria direito. E os governos são diferentes. É diferente você basear um governo de uma família, do âmbito bem privado, com um governo de uma sociedade civil. Então, eu não posso buscar, digamos, essa relação para Locke. Então, o poder do governante é bem diferente do governo do pai sobre os filhos, que é um dos adendos que Hobbes vai fazer com relação a esse exercício para garantir os direitos naturais e garantir, sobretudo, a separação entre o público e o privado. Então, nesse sentido, a linha de raciocínio de Hobbes é isso que eu falei para vocês. Nenhum governo tem origem na ancestralidade, não pode ser baseado na violência e muito menos na paternidade. Então, Hobbes tem todo contra a tradição da sua época, justamente defender a origem da comunidade política, que não é essa tradição, mas é baseada no justnaturalismo. E um ponto fundamental que eu gostaria de chamar a atenção com relação a Locke, que é muito pouco falado, que geralmente atribui-se mais a Montesquieu, que é a separação dos poderes, né, a tripartição dos poderes, e é um ponto fundamental para pensar essa democracia representativa de Locke, a partir da monarquia constitucional, parlamentar, baseada em leis. E eu acho que é um gancho que cabe aqui, é a relação fundamental dos três poderes, a separação que já está, de certa forma, em Locke, que muitos só teóricos não chamam atenção. Muitos atribuem a Montesquieu. Em parte é verdade que é Montesquieu, porque o que prevalece hoje na nossa realidade das várias monarquias parlamentares é a tripartição de Montesquieu, mas em Locke você já tem essa ideia de uma tripartição dos poderes, que é interessante pensar aí, e para dar essa ideia de um exercício livre com relação à política. Só que esses três poderes em Locke vai ter uma conotação diferente. Ele vai dar muito mais ênfase ao poder legislativo do que os outros. Vão ter três poderes em Hobbes. Você vai ter o poder legislativo,
que é responsável pela criação das leis, você vai ter o executivo, que é responsável pela concretização dessas leis e colocar em prática e administrar a sociedade com base nessas leis, e você vai ter também um terceiro poder, que não existe em Montesquieu, que é o poder federativo. Ele vai dar pouquíssima importância a esse poder federativo. Esse é responsável pelas relações internacionais. Nos dias de hoje, a gente for pegar uma comparação, quem faz esse liame seria, no caso, ele é executado pelo próprio presidente, né, pelo chefe do executivo, pelo poder executivo, no caso do Brasil, o presidente da República que faz essas relações internacionais aí, que faz esse, digamos, esse poder federativo. Mas só desmiuçando um pouco aí por que ele vai dar tanta ênfase ao legislativo, é o poder mais importante, porque ele cria as leis, então corresponde ao parlamento, e esse parlamento está ativado, no caso, depois colocado em prática, né? Atuando em nome do povo, que é titulado esse poder político. Então, na visão do Locke, o parlamento vai atuar em nome do povo, com o consentimento do povo, por meio das eleições. Então, você tem aí essa ideia da democracia representativa. Então, apesar de que Locke não falar em eleições, mas é o gesto que vai se ter depois de Locke, é o que temos até hoje. Então, o parlamento vai atuar com base nas eleições na legitimidade desse processo eleitoral. Então, o Poder Executivo vai administrar a sociedade com base nas leis criadas também pelo parlamento, e também, portanto, o Estado como um todo vai atuar quando tiver o consentimento desses cidadãos, tomando sempre como base em Locke esses direitos naturais. Então, nas separações desses três poderes, é importante ressaltar que uma das coisas também que não é tocada é a questão do veto monárquico, que Locke já aponta, ou seja, para contrabalancear os dois poderes, Locke vai propor que o parlamento é o poder superior, que é o criador das leis, mas o executivo não pode ficar submisso em todas as suas prerrogativas ao legislativo. Então, o que ele vai propor? Se o poder vai ser exercido pelo rei, esse poder, digamos, mais não tão substancial, ele vai, digamos, assinar sentenças protocolares com relação ao que é votado pelo legislativo em termos de lei, ele tem o poder do veto. Então, não é, digamos, fazer como exercício mecânico aquilo que o legislativo coloca para o executivo. O executivo tem o poder de equilibrar aí alguma lei que não está sendo bem pensada, alguma coisa que não se encaixa bem diante do que se é na busca do equilíbrio desses poderes. Então, ele institui aí já o poder de veto. Caminhando para a finalização da aula, só mais dois adentros, lembrando que o conceito de propriedade privada em Locke é bastante amplo, não é um conceito restrito. Por exemplo, não é como em Marx a propriedade dos meios de produção, onde se gera mais-valia, o capital, onde se gera toda a desigualdade de classe, mas o conceito de propriedade em Locke pode ser tido a minha liberdade é uma propriedade, os meus bens, a minha vida é uma propriedade. Então você tem assim um conceito muito amplo. Tudo aquilo que pertence ao indivíduo é propriedade do indivíduo. E nós temos uma última consideração a ser feita pelo Mark Ferguson, que é um historiador crítico com relação às teorias, né, do contrato, sobretudo a teoria de Hobbes e Locke. Na sua obra Teoria Política do Individualismo Possessivo, ele vai estabelecer uma crítica nessa ideia de propriedade de Locke, porque a propriedade que inicialmente ela assume esse caráter de uma propriedade no seu sentido amplo, o seu corpo, e o seu corpo com o seu trabalho pode dar início aos seus bens, aos seus patrimônios. Então Locke inicialmente usa essa concepção no sentido de você possuir de você ser proprietário de sua vida, do seu corpo, do seu trabalho. Só que não podemos esquecer que nós estamos partindo já de uma sociedade basicamente desenhada em termos de classe. O Locke está defendendo a propriedade de uma classe burguesa. E na sequência da crítica, é o que o Mark Ferguson vai deixar bem claro, é que
Aí, quando se fala, se refere a cidadãos, aqui você tem, nessa palavra cidadãos, ou até mesmo povo, que eu já dei algumas preliminares no início da aula, não está incluso o povo no sentido como a gente conhece hoje, todo o povo. Você tem uma ambiguidade aí, porque o povo aqui, ele vai estar baseado até mesmo numa dimensão das classes e das posses que esse povo tem, das fortunas especificamente. Você vai ter um povo que vai estar, digamos, circunscrito a uma dimensão pela própria fortuna que esse povo tem, ou seja, você vai ter ali um Estado integralmente voltado para esse povo que tem propriedade, e esse povo é que, na verdade, esses membros têm a finalidade de governar, porque eles têm posse, enquanto o resto da sociedade civil, como no todo, pela noção de contrato, a classe operária, que só tem, digamos, não tem fortuna, só tem a mão de obra e o corpo para oferecer nessa relação aí, você vai ter eles sendo governados por esses governantes que, digamos, têm essa finalidade de governar. Então, o que nós percebemos aí nessa crítica de McPherson é que a qualidade possessiva do individualismo do século XVII se encontra justamente, né, nessa concepção do divino como sendo essencialmente proprietário. Proprietário de sua pessoa, proprietário de suas capacidades, nada devendo à sociedade, bem lembrado, tá? A sociedade torna-se uma porção de indivíduos livres, iguais, relacionados entre si como proprietários de suas próprias capacidades e do que adquiriram mediante a prática dessas capacidades. Então, basicamente, a sociedade consiste em quê? Na troca entre esses proprietários, que redundando depois numa dimensão política, a sociedade política torna-se um artifício bem calculado, basicamente, na proteção dessa propriedade e para a manutenção, digamos, de um relacionamento ordeiro dessas trocas. Mas quem é que vai trocar de fato? Aí que está a pergunta, quem estabelece a troca? Se nós formos olharmos em termos de respaldo histórico, quem vai estabelecer troca é basicamente a burguesia, porque é ela que tem, digamos, a posse da terra, a posse do comércio para, digamos, barganhar. E por isso que depois, se a gente for atentar no como é feito os processos das revoluções burguesas, em termos práticos, tanto a Revolução Gloriosa, a Revolução Francesa e outras revoluções que nós tivemos aí, você tem, na verdade, a consolidação justamente dessas ideias, a consolidação do Estado burguês. E o que nós percebemos? Então, a filosofia de Locke, no fundo, ela legitima a ascensão da classe ao poder, no caso a burguesia, que ao ascender ao Estado vai formatar um novo Estado, que é o Estado burguês, em termos práticos, com práticas e instituições que vão legitimar como natural esse processo. Então, vai tirar aquela ideia de historicidade, vai dar uma ideia de naturalidade para justamente esses proprietários de terra, os donos dos meios de produção, usando a linguagem marxista, que vão ditar as normas, as regras e vão ditar toda a parte jurídica e política. Então, a igualdade entre os homens aí, se a gente for pensar que é um dos direitos que derivam dos direitos naturais, não é uma igualdade em termos socioeconômicos, mas é uma igualdade meramente jurídico-política, jurídico-burocrática em termos de lei, mas que no fundo, como a gente sabe, até a gente sofre isso muito como latino-americano, ou seja, quem tem mais liberdade é quem tem mais posse. E a lei vale muito mais, no caso, em termos de efetividade, na inoperância do Estado, fazendo um gancho com hoje, vale muito mais para o rico do que para o pobre, ou seja, quem tem dinheiro pode. Então a liberdade está muito mais circunscrita a uma noção de espaço do que propriamente uma liberdade no seu sentido ideal. Noção de espaço por quê? Porque se a minha liberdade, como a gente costuma muito falar hoje, começa onde termina a do outro, a minha liberdade tem essa dimensão geográfica, espacial, quem tem mais posse tem o quê? Tem mais liberdade. Então, esse cenário liberal aí significa liberdade, mas liberdade para a burguesia, para se livrar do subjugo do rei. No continuismo vai significar o quê? A dominação da burguesia sobre os meios de produção,
sobre o aparato do Estado e sobre todos os corpos subalternizados, sobre todos aqueles que não são proprietários e devem, no fundo, serem subalternos a esses que têm a finalidade de governar, porque são justamente os proprietários nessas relações de troca. Então, cabe muito bem essa crítica do Macpherson, que depois Marx e todos os teóricos que vão pensar uma igualdade mais efetiva, uma democracia baseada na igualdade, vão criticar Locke. Eu acho que penso que deu por hoje. Essa aula foi bem extensa, não pensei que fosse se estender tanto, mas na próxima aula a gente inicia Rousseau. A gente vai poder fazer uma comparação entre os três teóricos. Desde já, muito obrigado, tenha um bom estudo.